Tem algum estudo científico de por que aumentou tanto o número de autistas? Tem alguns estudos, né? Não existe nada conclusivo, porque é uma coisa muito complicada, depende de muitos fatores, assim. Então, o que se sabe com certeza? Se sabe com certeza que o autismo é algo que depende de questões biológicas e é passado pelos genes. Então, é genético. É genético, tá? Então, a base principal do autismo, 90%, é um transtorno genético, tá? Então, esse é o mais importante. Mas por que tá... Desculpa, eu vou esmiuçar um pouquinho essa questão. Ótimo. Aí. Então, assim, pais e mães autistas passam ou pais e mães sem o espectro autista podem passar isso de alguma forma? O que é? É a junção? Você entende o que eu quero dizer? É uma boa pergunta. Entendi sim, porque assim, o autismo não depende de um gene só. Para uma pessoa ser autista, ela tem que ter herdado uma série de genes que, em conjunto, vão se expressar com a força suficiente para aquela pessoa ter um diagnóstico, né? Ser autista. Então, hoje se sabe assim, de pelo menos 500 genes implicados com muita importância na questão do autismo. Então, como é que funciona? Normalmente vai ser um somatório de alguns genes que vêm da herança materna com outros genes que vêm da herança paterna. Então, a soma daqueles genes vai dar uma expressão fenótipa e a criança... Mas tem um ponto bem interessante aí que responde essa pergunta. Hoje em dia, a gente entende que tem a tal da NUP, né, que são mutações de um nucleotídeo só. Voltando para aquela questão do colégio, azinho, né, azão, bebê. Aquelas coisas. Então, existem mutações de apenas um ponto daqueles e que nós todos, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo algumas mutações. Então, o que acontece? Eu tô com 42 anos... Então, ao longo desses meus 42 anos, certamente eu acumulei mutações de um único nucleotídeo. Por exposição, por exemplo, à poluição, por eventualmente ter dormido muito pouco numa época da vida. Então, tu vai fazendo mutaçãozinhas pontuais. Somada àqueles genes que eu já trazia da minha família, uma das coisas que está muito associada com o aumento do autismo são principalmente pais mais velhos. Um fator bem importante são pais homens, né, acima dos 40 anos de idade, justamente porque ao longo da vida vai acumulando, além mutações da carga que ele já tinha, mutações, e isso vai aumentando o diagnóstico. Tem uns estudos muito interessantes nos Estados Unidos lá que mostram o seguinte: regiões com índice de poluição mais alto, naquela região nasce mais crianças com autismo do que regiões sem tanta poluição. O que acontece? Esses são estudos ainda pequenos, que eles não têm uma força assim de a gente sacramentar isso na pedra, mas eles nos mostram o quê? Que o poder tóxico do ambiente influencia ao longo dos anos a gente acumular risco para ter mais autismo. E o que acontece muito assim, né? Acontece, por exemplo, aqui tem um monte de gente de TI, né? Uma galera que trabalha em computador, que fica ali focado na tela, que se dá muito bem daquilo, e eventualmente são pessoas super tímidas e que têm uma certa aversão social, não curtem muito e são muito boas em lógica. Essas pessoas, digamos que carregam genes que estão associados com o autismo. Aí essa pessoa decide ter filho depois dos 40 anos. Com a família da esposa, também tu vai vendo na família, tem uma série de coisas que lembram muito. Ninguém fecha diagnóstico, mas quando tem a criança, as pessoas se identificam. Poxa, essa questão sensorial eu também tinha. Então juntou genes do lado materno, genes do lado paterno. E essa sobrecarga ambiental, isso justifica o aumento do diagnóstico. Quai, seu app de vídeos curtos.